Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Bom dia! Como de praxe aqui, desejo um lindo e verdadeiramente abençoado dia para você e para todos os seus, para toda a sua família. Vamos então aqui às nossas atualizações do dia. Pois é, hoje eu vou falar sobre o anúncio do ministro Paulo Guedes sobre a agenda do governo para os próximos dias, incluindo o pagamento do auxílio emergencial e a volta do bem, que é o programa para a manutenção de empregos. 2. A declaração do ministro Luiz Eduardo Ramos afirmando que a MP é a medida provisória que vai criar as regras e condições para o novo auxílio emergencial iria sair ontem. Pois é. 3. A declaração dada pelo presidente Bolsonaro sobre o auxílio emergencial enquanto participava da reunião virtual dos presidentes da cúpula do ProSul. E 4. Vou falar também sobre um levantamento que indica a quantidade de beneficiários que receberá cada uma das cotas do novo auxílio emergencial. Ou seja, quantas famílias receberão o benefício de R$ 150, quantas receberão o de R$ 250 e quantas famílias receberão R$ 375. Vamos lá? Então vamos, mas antes de começar aqui com o pé direito, te convido, como sempre faço, para que você se inscreva aqui em nosso canal, deixe o seu like neste vídeo para nos dar aquela força para que a gente possa continuar trazendo conteúdo relevante para você por aqui. Dito isso, vamos direto ao que interessa e vamos começar falando sobre a entrevista que o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, deu para a CNN Brasil, destacando ali qual será a agenda econômica para os próximos meses no país, ou seja, o que o governo vai priorizar de agora em diante. Vamos ouvir o que o ministro falou. Olha só. A coisa começa com o auxílio emergencial, que foi um instrumento muito efetivo. Nós protegemos 64 milhões de brasileiros durante a primeira grande onda da pandemia e nós temos que agora renovar os esforços, porque essa tragédia continua entre nós. E é importante deixar claro para todo mundo que é a política que dispara essas ondas de reformas. Nós tínhamos que esperar justamente a troca de comando na Câmara de Deputados e no Senado para podermos encaminhar. Nós não podíamos gastar sem a licença do Congresso. Isso aconteceu o ano passado, é praticamente uma repetição do que aconteceu ano passado. Por isso que nós temos agora um protocolo de crise, porque o Congresso nos autoriza a gastar, que é justamente a PEC de guerra, e aí nós então podemos deflagrar os nossos programas. Auxílio emergencial, o BEM, que preservou 11 milhões de empregos, o PRONAMP, que foi um programa de crédito que milhões de pequenas e médias empresas receberam. 50%, praticamente a metade da expansão de crédito na economia brasileira foi para as pequenas e médias empresas. Quer dizer, então, todos esses programas só puderam ser ativados depois da licença do Congresso. Então, o que nós fizemos foi justamente o aprendizado do ano passado, nós compactamos. Nós tivemos agora a autorização para as desestatizações, privatizações de Correios, de Eletrobras, nós temos o Banco Central independente, nós temos o marco fiscal, o novo marco fiscal que foi promulgado agora também pelo Congresso, vem os programas, nós estamos falando de saúde, emprego e renda. Vacinação. Então, o que vem pela frente? Vacinação em massa. Vacinação em massa. Porque os 38 milhões de invisíveis que nós descobrimos são pessoas que têm que trabalhar de manhã para comer à noite. Então, eles precisam dessa vacinação porque está indissociável a economia da saúde. A economia e saúde andam juntos, são indissociáveis. Então, se nós quisermos que esses 38 milhões de brasileiros possam trabalhar para ganhar a sua própria vida, eles têm que ser vacinados. A vacinação em massa é um passo indispensável, porque ela permite justamente que haja uma redução dramática do desemprego informal. Mais cedo, o ministro Paulo Guedes tinha se reunido com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, e com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, para tratar da reforma administrativa, como explicou o ministro. Vamos ver. Tudo isso ele vai estar dando em detalhes daqui a pouco lá na Câmara de Deputados.
Então eu até disse que eu ia só falar o teor da nossa conversa, relatoria, prazo, tudo isso, as reuniões de líderes que eles vão fazer, sempre com a coordenação do nosso ministro Ramos, politicamente quem coordena o nosso governo, está aqui o ministro Ramos, e eu vim para falar um pouco também da reforma administrativa, do teor da reforma, e isso então deve começar, ele deve agora ir lá para a Câmara de Deputados e ele então vai dar os detalhes, inclusive de prazo, tudo isso. Relatoria, prazo, tudo isso, tá bom? Queria só falar isso com vocês agora. Eu só queria destacar que toda reunião política implica em algum gasto, alguma coisa, o ministro Paulo Guedes tem que estar presente. E eu também queria deixar registrado que o ambiente harmônico, extremamente assim, favorável, construtivo que nós estamos vivendo, está nos dando, nesse ano e no ano que vem, se Deus quiser, uma esperança enorme que nós vamos realizar tudo que a gente sonhou com relação às reformas tão importantes para o país, se Deus quiser. Tem sido muito construtivo e muito favorável. Agora, olha só, quando a entrevista já tinha terminado e os dois estavam se dirigindo para o carro, os jornalistas perguntaram se eles tinham alguma novidade sobre ele, sobre o auxílio emergencial. Veja como foi, veja aí o que o ministro respondeu. O MP do auxílio, alguma novidade, ministro? O MP do auxílio sai amanhã, ministro. 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 As duas? Ministro. Pois é, apesar da declaração do ministro afirmando que a medida provisória que cria as regras para uma nova rodada do auxílio emergencial sairia ainda ontem, na noite de ontem, nós esperamos a publicação no Diário Oficial agora pela manhã. E até atrasamos a publicação deste nosso vídeo aqui da manhã. Mas até o fechamento desse conteúdo aqui, a medida provisória, a MP, ainda não havia saído. Deve sair aí a qualquer momento. Outro fator importante é que deverão ser editadas duas MPs. A primeira estabelecendo as regras do auxílio, ou seja, quem vai receber, quais são os critérios, qual o valor a ser pago, quantas parcelas e qual será o calendário de pagamento. E a segunda medida provisória será para liberar dinheiro para o pagamento do auxílio emergencial através de crédito extraordinário. Ou seja, trata-se de uma despesa que ficará fora da regra do teto de gastos. Lembrando que assim que sair essa medida provisória, a sua aplicabilidade é imediata, uma vez que a promulgação da emenda constitucional que ocorreu na última segunda-feira abriu a possibilidade legal para que o benefício seja pago o quanto antes. Como já adiantamos por aqui, o pagamento do auxílio será feito em diferentes faixas de valores, dependendo aí da composição familiar. Desse modo, o valor do pagamento para as pessoas que constituem unidades familiares será aí totalizando R$ 250. Se a família for formada apenas pela mãe e os filhos, que são as chamadas famílias monoparentais, o auxílio aumentará para R$ 375. Agora, por outro lado, beneficiários que moram sozinhos recebem menos, né? Nesse caso, o valor do benefício é de R$ 150. O Estadão publicou um levantamento onde identificou que a grande maioria das pessoas contempladas com o auxílio emergencial receberão o menor valor, ou seja, a cota no valor de R$ 150. Segundo o jornal, estão nessa situação cerca de 20 milhões de beneficiários, o que corresponde a 43% do total, da quantidade total de beneficiários que receberão o auxílio emergencial. O segundo grupo, ou seja, as unidades familiares formadas por mais de um integrante, duas ou mais pessoas, que receberão parcelas aí de R$ 250, segundo o mesmo levantamento, corresponde a 16,7 milhões de famílias. E o grupo formado pelas mães-chefe de família, que receberão R$ 375, será o menor grupo, englobando cerca aí de 9,3 milhões de mulheres, que são as únicas provedoras de suas unidades familiares. Lembrando que, diferentemente do ano passado, quando até duas pessoas da mesma família poderiam receber o benefício, o novo auxílio ficou ainda mais restrito, sendo permitido que apenas um integrante de cada família receba
o auxílio emergencial. Bom, continuando aqui, o presidente Bolsonaro participou ontem da reunião virtual dos presidentes da cúpula do ProSul. Em seu discurso, o presidente comentou sobre as medidas tomadas pelo Brasil no enfrentamento da crise, como o pagamento do auxílio emergencial, e disse que o benefício será, sim, estendido. Vamos ouvir aí o que ele disse, olha só. A pandemia suspendeu as atividades da cadeia produtiva de nossos países e teve impactos severos sobre os níveis de emprego e renda em todo o mundo. Por trás das estatísticas, nos solidarizamos com milhões de famílias que, sem o amparo dos governos nacionais, perderiam seus meios de subsistência, sua segurança alimentar e sua dignidade como seres humanos. A situação é ainda mais grave em países como os nossos, onde número significativo de pessoas precisa buscar seu sustento e de seus familiares por meio da informalidade, muitas vezes trabalhando de dia para pagar a comida da noite, sem garantia de uma renda mínima. Para enfrentar essa situação, nosso governo criou um dos maiores programas sociais do mundo, prestando auxílio emergencial a mais de 67 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade, aqueles que não têm emprego ou que trabalham no setor informal. Os pagamentos totalizaram mais de 50 bilhões de dólares. Neste momento, trabalhamos para estender o auxílio emergencial do governo federal por mais alguns meses, até que consigamos superar a situação lamentável que temos ainda hoje. Bom, então, para esse vídeo era isso. Estas eram as informações que eu tinha para compartilhar com você por aqui nesta manhã. Volto a reforçar os votos aí de um lindo e verdadeiramente abençoado dia. Cuide-se e cuide dos seus. Muita atenção, pessoal. E lembre-se, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus está no comando sempre. Valeu, forte abraço, tenha um excelente dia.